Graça e paz, igreja. Bom dia a todos. Estamos em mais um culto de adoração ao nosso Deus, ao nosso Senhor, ao nosso Salvador. E nesse culto especial, onde nós celebramos a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus, o nosso Senhor, que morreu a nossa morte para que nós possamos viver a sua vida e que ao terceiro dia ressuscitou para a glória do nosso Deus Pai. Vamos orar neste momento, em agradecimento, em louvor, em adoração ao nosso Deus, em nome de Jesus. Deus querido e Deus amado, a Ti seja toda a honra, toda a glória, todo o poder e toda a adoração, meu Pai, nos céus e na terra. Nós Te agradecemos, meu Pai, por este culto. Nós Te louvamos, meu Pai, pela Sua entrega. Nós Te agradecemos, Senhor Jesus, pelo Teu sacrifício em nosso favor. Nós Te agradecemos, meu Pai, por ser o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Redentor e Salvador. Nós Te louvamos, meu Pai, e que possamos neste domingo, Pai querido e Pai amado, glorificar o Teu santo e eterno nome, Senhor Jesus, pois nós estamos aqui para Te louvar, Te engrandecer, meu Pai, e para, Senhor Jesus, relembrarmos a Tua morte, meu Pai, e a Sua ressurreição. Pois nós servimos a um Deus vivo, nós servimos a um Deus que venceu o pecado, que venceu a morte, e que venceu, meu Pai, tudo aquilo que nos afastava de Ti. Graças ao Teu sangue derramado na cruz do Calvário, nós temos a oportunidade e a dádiva de estarmos reunidos como igreja para Te adorar e Te glorificar, meu Pai. Obrigado, Senhor Jesus, nós Te agradecemos e Te engrandecemos, em nome de Jesus. Amém. Queria deixar uma passagem rapidamente aos irmãos, que se encontra em Lucas capítulo 24, que diz assim: E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e acharam a pedra do sepulcro removida, e entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, elas lhe disseram: Por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou estando ainda na Galiléia, dizendo: Convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras, e voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. E eram Maria Madalena, e Joana, e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as que diziam essas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhe pareciam como um desvario, e não as creram. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, viu só os lenços ali expostos, e retirou-se, admirando consigo aquele caso. O nosso Senhor ressuscitou ao terceiro dia, vencendo a morte e ao pecado, e trazendo a certeza que não é a morte que tem sobre os seus filhos a última palavra, mas é aquele que detém todo o poder nos céus e na terra, e ele se chama Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Redentor, aquele que é a nossa Páscoa, aquele que nos purificou através do seu sangue, aquele que lava a nossa alma, santifica as nossas vidas em Teu nome. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado por ser a nossa Páscoa, e nós faremos lembrança, enquanto estamos aqui na terra, do Teu sacrifício, da Tua morte e da Sua ressurreição. Obrigado, meu Deus. Nós Te louvamos e Te engrandecemos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao nosso Deus neste momento, em nome de Jesus. Amém, amados. Porque olhar dentre os mortos, quem vivo está.
solidão. E elas vêm dizer de madrugada ressurgir. Não acredito em ilusões. O sol da justiça se apagou. O mundo inteiro viu escravos em suas mãos, o seu corpo a sofrer sua morte lá na cruz. Não consigo entender agora esse túmulo vazio, esse anjo a questionar por que procuram entre os mortos quem vivo está. E hoje sou livre, pois ele vive, ele vive, ele reina em mim. Morte, pecado foi derrotado e eu sou livre, enfim, de mim. Quando Jesus ressuscitou da morte eterna para a cruz, da água renasci. Faz sentido servir alguém melhor que eu. E hoje sou livre, pois ele vive, ele reina em mim. Os que descansam no Senhor, quando voltar despertarão, e em sua cadência viverão a Deus. E hoje sou livre, pois ele vive, ele reina em mim. Morte, pecado foi derrotado. Eu sou livre, enfim, de mim. Todos os dias de manhã eu quero renascer. Graça e paz, igreja. Bom dia a todos. Deus tenha um ótimo domingo em nome de Jesus. Neste momento é o momento de ouvir a palavra do Senhor nos nossos corações. Que possamos nesta manhã meditar na sua palavra. Essa palavra que salva, que liberta, que santifica as nossas almas. Amém, amados. Vamos orar neste momento em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, querido e santo Deus, a ti seja toda a honra, toda a glória, toda a adoração, Pai dos céus e na terra. Nós te somos gratos, Senhor Jesus, por estarmos aqui unidos como igreja, como corpo, como servos, em teu nome, meu Pai. Este nome que liberta a alma, que salva as nossas vidas, que santifica, meu Pai, as nossas almas, que transforma o nosso interior, meu Pai. Que a palavra do Senhor nesta manhã venha, meu Pai, trazer este
conforto, venha trazer santificação, venha trazer a tua justiça, venha trazer o teu querer sobre as nossas vidas, meu Pai, e fazer o que agrada o teu coração, Pai. Nós sabemos que a tua palavra não volta para ti vazia, mas sempre faz aquilo que agrada ao teu coração, meu Pai. Por isso que a tua palavra venha de encontro, meu Pai, seja ela como for, ó Deus Todo-Poderoso. E nós estamos aqui, meu Pai, na condição de servos e filhos para ouvir a voz do nosso Senhor e do nosso pastor. Peço abençoe cada vida, meu Pai, que esteja ouvindo essa ministração, que esteja participando deste culto. E não somente deste culto, meu Pai, mas de todas as igrejas que estejam te cultuando nesta manhã, em verdade e em espírito. Que possa trazer vida ao teu povo, meu Pai, neste momento. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos, te agradecemos. Amém. Vamos iniciar nossa leitura no livro de Êxodo, capítulo 11, um pouco do versículo 12 do capítulo 12. O versículo do capítulo 11 inicia dizendo assim: E o Senhor diz a Moisés: Ainda uma praga trarei a Faraó, sobre Faraó e sobre o Egito. Depois os deixará ir daqui. E quando os deixar ir totalmente, toda a pressa os lançará daqui. Fala agora aos ouvidos do povo que cada varão peça ao seu vizinho, cada mulher à sua vizinha, vasos de prata e vasos de ouro. E o Senhor deu graças ao povo aos olhos dos egípcios. Também o varão Moisés era muito grande na terra do Egito, aos olhos dos servos de Faraó e aos olhos do povo. Disse mais Moisés: Assim o Senhor tem dito: À meia-noite eu sairei pelo meio do Egito, e todo o primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta com ele sobre o seu trono, até o primogênito da serva que está detrás da lona, e todo o primogênito dos animais. E haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve semelhante e nunca haverá. Mas contra todos os filhos de Israel, nem ainda um cão moverá sua língua, desde os homens até os animais, para que saibais que o Senhor fez diferença entre os egípcios e os israelitas. Então todos esses teus servos descerão a mim, e se inclinarão diante de mim, dizendo: Sai tu e todo o povo que te segue às pisadas. Depois eu sairei, e saio de Faraó em ardor de ira. O Senhor dissera a Moisés: Faraó vos não ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. E Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas diante de Faraó. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não deixou ir os filhos de Israel da sua terra. No capítulo 12, a partir do versículo 1. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para o cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto da sua casa, conforme o número das almas. Conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou o cabrito será sem mácula. O macho de um ano, qual tomareis as ovelhas ou das cabras. E guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomando do sangue, poloão em ambas as ombreiras e na verga da porta nas casas e por comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, inclusive em água, senão assado no fogo, a cabeça com os pés e com a fessura. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis os vossos ombros cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde os homens até aos animais. Sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, como eu feri a terra do Egito. E este dia será por memória. Celebrá-lo-eis por
festa ao Senhor nas vossas gerações e o celebrareis por estatuto perpétuo. Amém, amados? Até aqui, até o momento, nós vemos aqui no capítulo 11, no início do capítulo 12, a última das 10 pragas onde Deus derramou sobre o Egito. Essas mesmas pragas que Deus prometeu a Moisés e Arão, que foi o motivo pelo qual Deus separou Moisés e Arão para que voltassem ao Egito e pudessem libertar o seu povo hebreu, que já estava escravo há mais de 400 anos na terra do Egito. Pois Deus falou ali na sarça ardente para que Moisés voltasse à terra onde ele nasceu, onde ele cresceu, a terra do Egito, e pudesse libertar o seu povo. E assim Deus o fez. Moisés e Arão vão até o Egito para que pudesse, através de Faraó, libertar o povo hebreu. Mas assim, como nós vemos nas narrativas, Deus endureceu o coração de Faraó. E a cada praga que Deus derramava sobre a terra do Egito, Faraó via o poder de Deus, mas em contrapartida o seu próprio coração se endurecia, não deixando que o povo fosse liberto da terra do Egito. E 10 pragas caíram sobre a terra do Egito. E a última praga, sendo a pior de todas elas, a mais devastadora de todas elas, era a morte de todo o primogênito do Egito, desde o homem até os animais. Onde Deus em uma noite iria, através do seu anjo da morte, passar sobre toda a terra do Egito e matar todo o primogênito na terra do Egito. Mas Deus, Ele prometeu libertar o seu povo, os israelitas, o povo hebreu. E Ele deixou por sinal, para que quando o anjo da morte visse esse sinal, não recaísse sobre aquela casa a morte dos seus primogênitos. E assim foi. E assim como a gente vê no capítulo 12, a partir do versículo 3, fala a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para o cordeiro, então, que dizemos, se a família for pequena, divida então esse cordeiro com o seu vizinho, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou o cabrito será sem mácula, um macho de um ano, ao tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão sangue por ló em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas armagosas, e comerão. E aqui no versículo 12: e eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue aspergido pelo sangue do cordeiro, do cabrito, aquele sangue será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. Deus, através de Moisés, faz com que o seu povo, os israelitas, fizessem através do sangue do cordeiro, do cabrito, este sinal nas vergas e nas ombreiras das portas, onde esse sangue seria por sinal ao povo de Israel, para saber que quando Deus visse esse sinal do sangue, Ele passaria por essa casa e não feriria os seus primogênitos dessa família. E o interessante é ver que o sangue não era o poder pelo qual Deus não iria trazer a morte sobre aquela família, mas o sangue era por sinal para os israelitas saberem que Deus não iria trazer a morte sobre aquela casa. No versículo 13:
e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiveres. Não havia poder real sobre aquele sangue. O sangue era apenas um sinal para os israelitas saberem que aquela casa estava protegida da morte, porque Deus assim prometeu. Era um sinal para eles saberem da misericórdia de Deus para com os israelitas. Era um sinal para toda Israel saber que Deus estava trazendo juízo sobre todos os deuses do Egito. Pois o próprio Egito cria no panteão de deuses. E toda a praga que Deus trouxe sobre o Egito era para envergonhar e para trazer a Faraó e para trazer a todo o povo do Egito e aos hebreus que havia só um Deus sobre toda a terra. E só Deus tinha poder de libertar todo o povo de Israel do Egito e da face de Faraó. E através dessas 10 pragas, a 10ª praga foi a mais devastadora, onde Deus trouxe a morte sobre todos os primogênitos do Egito, desde o homem até aos animais, mas libertando o seu povo e passando por cima da morte sobre as casas daqueles que tinham sangue aspergido em suas portas. Pois assim foi a promessa de Deus e assim ele cumpriu. E no versículo 29 do mesmo capítulo: E aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito do Faraó, que se assentava em seu trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. O Faraó levantou-se de noite, ele e todos os seus servos e todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Então chamou a Moisés e a Arão de noite e disse: Levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e ide servir ao Senhor como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas e vossas vacas, como tendes dito, e ide abençoai-me também a mim. Os egípcios apertavam ao povo, apressando-se para lançá-los da terra, porque diziam: Todos seremos mortos. E o povo tomou a sua massa antes que levedasse as suas amassadeiras atadas em suas vestes, sobre seus ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios vasos de prata e vasos de ouro vestes. E o Senhor deu graça ao povo e aos olhos dos egípcios, e estes empestavam, lhes despojavam os egípcios. Após a morte do primogênito, Faraó finalmente liberta o povo egípcio, o povo hebreu, e permite que eles vão embora do Egito, temendo que não somente os primogênitos fossem mortos, mas que posteriormente todos os egípcios fossem mortos. Até mesmo os soldados apressavam para que os hebreus pudessem sair da terra do Egito, temendo que eles fossem ser os próximos a serem mortos por Deus. E assim Deus liberta o povo hebreu das mãos do Egito. E todo esse acontecimento que nós vemos, toda essa narrativa que nós vemos através dessa 10ª praga, que é a morte dos primogênitos, é a verdadeira Páscoa, a qual os judeus até hoje cultuam como celebração da saída do povo hebreu do Egito. Aqui no versículo 27 do mesmo capítulo: Então direis: Este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou das casas dos egípcios, filhos de Israel do Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. E foram aos filhos de Israel e fizeram isto como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, e assim o fizeram. A Páscoa, diferente de muitas vezes como nós aprendemos na nossa sociedade atual, a Páscoa ela teve um início. E o início dela foi nessa narrativa de Êxodo 11 e Êxodo 12, onde Deus, através da 10ª praga, matando todos os primogênitos e livrando o povo hebreu da morte,
Faz com que eles tenham isso como uma lembrança perpétua da salvação do povo hebreu. Porque a Páscoa, no seu significado, que quer dizer pular além da marca, ou passar por cima, ou poupar, que é um significado que Deus trouxe, onde estivesse o sangue do cordeiro e do cabrito sobre as ombreiras da porta, sobre as regras da porta, de cada casa dos filhos de Israel, Deus ali iria passar por cima. Deus iria poupar aquela família da morte aos seus primogênitos. Daí se instituiu a Páscoa, que traz como significado essa salvação de Deus sobre os filhos de Israel na terra do Egito. Deus, para fazer a 10ª praga, Ele não tirou primeiramente o seu povo, o povo israelita do Egito, para matar os primogênitos na terra do Egito. Mesmo o seu povo, estando cativo ainda na terra do Egito, estando debaixo da autoridade de Faraó, Deus trouxe juízo sobre o Egito, mas salvando e poupando os filhos de Israel. Deus não os tirou da terra do Egito através da 10ª praga e evitando que eles pudessem estar debaixo da 10ª praga, ou visualizassem a 10ª praga, ou estivessem no mesmo local onde a 10ª praga fosse recaída sobre o Egito. Ele os poupou mesmo eles estando na terra do Egito. E essa libertação, a Páscoa a qual Deus se refere aqui em Êxodo, traz como lembrança a todos os judeus, a toda Israel, do poder libertador de Deus. Onde Deus liberta o seu povo, onde Deus salva o seu povo, mesmo na terra do Egito. Pois o poder de Deus, ele vai além de todo e qualquer governo humano. E essa Páscoa, a celebração da Páscoa, como lembrança da saída do povo israelita do Egito, ele é comemorado até hoje entre os judeus, trazendo essa memória e essa lembrança. Até mesmo Jesus com seus discípulos, com seus apóstolos, comemorou a Páscoa. Essa Páscoa que trazia essa lembrança da saída do seu povo do Egito e da escravidão do Egito, que já perdurava por mais de 400 anos. E aquilo que Deus prometeu, Deus, através da vida de Moisés e de Arão, Deus libertou todo o seu povo da escravidão da terra do Egito. E em Marcos capítulo 14, versículo 12 até o 26, Evangelho de Marcos capítulo 14, versículo 12 até o 26, nós vemos que a Santa Ceia, onde Deus ali ceia com seus discípulos e com seus apóstolos, em comemoração à Páscoa. Essa mesma Páscoa que traz essa lembrança, passar por cima do anjo da morte sobre os primogênitos de Israel. E diz assim: no primeiro dia da Páscoa, da festa dos pães asmos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram meus discípulos: aonde queres que vamos, fazes os preparativos para comer a Páscoa? E enviou 2 de seus discípulos e disse: ide à cidade, e um homem que leva um cântaro de água vos encontrará, segui-o. E onde quer que entrar, dizei ao senhor da casa: o mestre diz: onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um grande cenáculo, mobiliado e preparado. Preparai ali. E saindo seus discípulos para a cidade, acharam como lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. E chegando à tarde, foi com os 12. E quando estavam sentados a comer, disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que um de vós que comigo come, há de traí-lo. E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe um após outro: porventura sou eu, sim. E outro: porventura sou eu, sim. Mas ele respondendo disse-lhes: és um dos 12,
que mete comigo a mão no prato. Na verdade, o Filho do Homem vai, como dele está escrito. Mas ai daquele homem a quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para o tal homem não haver nascido. E comendo eles, tomou Jesus o pão, e abençoando-o, partiu e dele disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu, todos beberam dele. E disse-lhes: isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Em verdade vos digo que não bebereis mais do fruto da vide, até aquele dia que eu beber novo no reino de Deus. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Nós vemos aqui em Marcos capítulo 14, a partir do versículo 12, Jesus com seus discípulos comemorando a Páscoa, que foi a última ceia, o último alimento de Cristo com seus apóstolos. Após isso, ele foi ao Monte das Oliveiras, e após isso, ele foi preso, crucificado e morto. Nós vemos aqui Jesus, ao cear com seus apóstolos, também trazer ao conhecimento dos apóstolos que um deles, um dos 12, havia de trair, ao qual foi o que nós conhecemos como Judas Iscariotes, aquele que traiu a Cristo Jesus, aquele que participou desse processo da traição de Cristo para que Cristo fosse preso e crucificado posteriormente. E nessa mesma ceia, Cristo estava com os seus 12 apóstolos, aquelas 12 pessoas que Deus escolheu, que Deus ensinou durante os seus 3 anos ministeriais aqui na terra, aqueles a quem Cristo ensinou o seu querer, a sua vontade, o seu evangelho, para que após a sua morte, a sua ressurreição e a sua volta para os céus, a sua ascensão para os céus, para que eles pudessem continuar a obra redentora e a divulgação das boas novas do evangelho sobre toda a terra. E foi numa celebração de Páscoa que Deus esteve pela última vez reunido com os seus apóstolos. Essa mesma Páscoa trazendo a lembrança da saída do povo hebreu do Egito. Mas com Cristo Jesus vindo à terra, trazendo todo o seu plano de salvação, trazendo todo o seu objetivo ministerial, que era nascer sua natureza humana, que era viver como nós, padecer todas as nossas dores, levar sobre si todos os nossos pecados, sofrer na cruz do Calvário, morrer a nossa morte e ao terceiro dia ressuscitar, traz um novo sentido para a Páscoa. Traz um significado semelhante ao significado relatado em Êxodo, mas com um poder universalmente muito maior através do sangue do Cordeiro imaculado, sendo esse próprio Cordeiro nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Senhor, assim como João diz: eis que vem o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como nós podemos acompanhar no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 25 a 34. Aqui indagando sobre João, quem era João, se ele era um profeta, se ele era Elias, se ele era o Messias prometido para a libertação do povo de Israel. E perguntaram e disseram: por que batizas, pois se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhes dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. E no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem, que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. E eu não o conheci, mas para que ele fosse manifestado a Israel,
e eu, por isso batizando com água. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água é esse que diz: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, este é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Aqui nós vemos o próprio João Batista, o último dos profetas, aquele que vinha no deserto anunciando o juízo de Deus, anunciando arrependimento dos pecadores, anunciando o advento do Messias que estava por vir. E este próprio João viu Jesus vindo até ele para ser batizado. E João, olhando para Jesus, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este mesmo Cordeiro que traz alusão ao Cordeiro que liberta e que libertou o povo hebreu de Êxodo. Agora, diferente como aconteceu em Êxodo, este Cordeiro imaculado, este Cordeiro Santo de Deus, ele tira o pecado do mundo. Ele tira o meu pecado e tira o seu pecado e nos salva através do derramamento do seu próprio sangue. E assim como a morte estava sobre nós, que é o salário de todo o pecado, o salário do pecado é a morte, e nós estávamos debaixo dessa escravidão do pecado, nós estávamos debaixo dessa cobrança do pecado, que é a nossa morte física e morte espiritual sobre toda a eternidade. Através do sangue de Cristo Jesus, nós não estamos mais debaixo dessa escravidão. Nós não estamos mais debaixo desta morte que é capaz de matar sobre toda a eternidade aqueles que não estão debaixo do sangue imaculado do Cordeiro de Deus. Este sangue puro, imaculado, redentor e salvador sobre as nossas vidas faz com que nós saiamos deste cenário de escravidão do pecado, para que nós possamos viver a liberdade que há em Cristo Jesus. A liberdade de não sermos mais escravos do pecado, a liberdade de não sermos mais escravos daquilo que nos tirava a paz, a liberdade de não sermos mais escravos daquilo que tirava o nosso relacionamento para com Deus. Agora nós estamos vivos em Deus, estamos libertos em Deus, através de uma Páscoa perpétua, através do sangue de Cristo Jesus. A Páscoa se iniciou como sentido de libertação lá em Êxodo, e ele perpetua até hoje, mas trazendo um novo sentido através de um novo testamento que é o sangue de Cristo Jesus, onde agora a Páscoa, que era por sinal físico da saída dos hebreus do Egito, agora traz como uma verdade espiritual e eterna para a nossa libertação eterna sobre a escravidão do pecado. Nós nascemos escravos do pecado. Nós fomos gerados através da escravidão do pecado. Nós crescemos através da escravidão do pecado. Mas através do sangue de Cristo Jesus, nós fomos libertos da escravidão do pecado. Assim como aconteceu em Êxodo, onde o povo hebreu já estava cativo há mais de 400 anos, muitos dos escravos nasceram escravos, cresceram escravos e morriam escravos. Mas aquela geração que participou da salvação do Deus Todo-Poderoso, eles nasceram escravos, cresceram escravos, mas foram libertos através do poder do Senhor dos Exércitos. Nós, em alusão e em semelhança ao povo hebreu, muitas vezes
Quer dizer, todos nós nascemos em pecado. Todos nós nascemos na escravidão do pecado. Todos nós crescemos na escravidão do pecado. Mas a partir do momento que o sangue de Cristo lava as nossas vidas, que o sangue do Cordeiro é aspergido em nosso interior, em nosso coração, onde não é um sangue físico. O sangue físico foi derramado há mais de 2000 anos atrás na cruz do Calvário. O sangue do Cordeiro Imaculado foi derramado sobre toda a sua criação, sobre todos os seus filhos, sobre todos os seus escolhidos. Mas nós, que nascemos após a crucificação de Cristo, nós temos aspergido sobre o nosso coração o sangue de Cristo Jesus, que liberta a nossa alma sobre toda a eternidade, onde não é o sangue físico, mas é o sangue espiritual, com o sentido de libertação eterno sobre as nossas vidas. E este sangue não somente libertou sobre toda a eternidade nós que viemos após a crucificação de Cristo, mas sobre todos aqueles que morreram antes de Cristo, na promessa da vinda do Messias. Aquele sangue do Cordeiro em Êxodo foi para livrá-los da morte do primogênito. Mas o sangue de Cristo derramado é para nos livrar de uma eternidade de condenação, para nos livrar de uma eternidade de sofrimento e de dor sem fim, para nos salvar, para que nós possamos viver uma vida por toda a eternidade em Cristo Jesus. Uma nova Páscoa agora está sobre as nossas vidas. Esse sentido da Páscoa que transforma o ser humano, que transforma o interior humano, que resgata as nossas vidas, que transforma as nossas vidas, que redime as nossas almas e que nos faz viver uma nova vida em Cristo Jesus. Em Atos capítulo 8, versículo 26 ao 40, Atos capítulo 8, versículo 26 ao 40, traz esse sentido da Páscoa, do Cordeiro que tira o pecado e salva a alma humana. E diz assim: E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, mordomo mor de Candace, rainha dos etíopes, qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para a adoração, regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a este carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Estendes tu o que lês? E ele disse: Como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar da escritura que li era este: Foi levado como uma ovelha para o matador, e como está mudo o cordeiro diante do que tosqueia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe disse: Rogo-te, e quem diz o profeta, de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, ele anunciou a Jesus. Indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma árvore, e disse o eunuco: Eis aqui a água, quem pede que eu seja batizado? E disse Filipe: É lícito se crês de todo o coração. Respondendo ele disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos da água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não ouviu mais o eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo passando anunciava o Evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Nós vemos aqui em Atos Filipe, discípulo,
evangelizando e a pedido do Senhor, do anjo do Senhor, para que ele descesse ao sul de Jerusalém, fosse ao sul o caminho que desce de Jerusalém para a casa, que está deserto. E ele foi. E eis que no caminho ele encontra um homem etíope, um eunuco. Um eunuco que era mordomo mor de Cândace, rainha dos etíopes. E ele tinha ido até Jerusalém para a adoração. Estava voltando no seu carro, e quando estava voltando, ele estava lendo Isaías, o livro de Isaías, onde ele estava lendo a escritura onde dizia: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que tosquia, assim não abriu a sua boca. Essa mesma passagem que está em Isaías capítulo 53, que nós vamos ler daqui a pouco. E ele lendo, eu não lendo essa passagem, não estava entendendo quem era essa ovelha que ia até o matador. Se era o próprio Elias ou se era algum outro que ia ser entregue. E ele pede a Filipe que explique a ele essa passagem em Isaías. Vamos ler em Isaías capítulo 53 essa passagem. A partir do primeiro versículo, que diz assim: quem deu crédito à nossa pregação e a quem manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele como a raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza vemos para que o desejássemos. Era desprezado e mais indigno entre os homens. Homem de dores, experimentado nos trabalhos e comum de que os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matador. E como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou a moer, fazendo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá sua posteridade, prolongará os dias e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Eu lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi multado com as transgressões. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Essa era a passagem que o eunuco estava lendo. O apóstolo solicitou para que Filipe pudesse trazer conhecimento sobre quem era esse cordeiro que era imaculado, estava sendo entregado à morte, sem abrir a sua boca. E Felipe aqui, o eunuco, indagando a Filipe, no versículo 34, respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo de quem te disse o profeta, de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. Filipe, através dessa passagem, sabendo de quem Isaías estava falando, que era do próprio Jesus, ele começa a pregar as boas novas do Evangelho ao eunuco. E o eunuco, tendo a explicação dessa passagem e conhecendo as boas novas do Evangelho através da vida do Filipe, o próprio eunuco pede para ser batizado por Filipe. E aqui no versículo 38, e mandou parar o carro e desceu ambos à água, e tanto Filipe como o eunuco, e o batizou.
E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe e não viu mais o eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho. Os dois ali naquele momento pararam a sua viagem e Filipe batizou o eunuco. Porque agora o eunuco teve conhecimento da verdadeira Páscoa que liberta a alma humana. O mesmo eunuco que tinha conhecimento daquilo que ele estava lendo, mas não tinha entendimento daquilo que ele estava lendo. E Deus então pede para que Filipe vá até o local onde este eunuco estava. Mesmo Filipe sem saber o que ele iria encontrar no caminho, mas Deus sabendo, Deus pede para que Filipe vá ao sul de Jerusalém, onde lá ele iria encontrar este eunuco. Ele estava vindo de Jerusalém para adoração. E encontrando esse eunuco, e esse eunuco lendo o livro do profeta Isaías, no capítulo 53, e não entendendo de quem Isaías estava falando, se era do próprio profeta ou se era de algum outro que iria vir, e perguntando para Filipe de quem que era que esse profeta estava falando. Então Filipe, tendo conhecimento de quem o profeta Isaías estava falando, explica: este é Jesus. E o eunuco, crendo nesta palavra, crendo nesta promessa, a Páscoa recaiu sobre a sua vida. O sangue do Cordeiro imaculado, a qual Isaías estava falando, salvou a vida, a alma e o espírito do eunuco. A Páscoa, a verdadeira Páscoa, do sangue imaculado do Cordeiro, que tira o pecado do mundo, tirou o pecado, salvou a alma daquele homem, através da pregação do Evangelho, através da pregação das boas novas da salvação. Esse é o verdadeiro sentido da Páscoa, onde ele tinha uma alusão da libertação dos hebreus, trazendo o verdadeiro significado espiritual através de Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ao qual João vendo, tem no seu coração a verdadeira promessa exposta na sua frente através de Cristo Jesus. A promessa prometida em Isaías 53, onde havia o Cordeiro imaculado que tiraria o pecado do mundo através do seu sangue. Este Cordeiro profetizado, este Cordeiro anunciado há tantos anos atrás, foi personificado à vista de João através de Cristo Jesus. Aquilo que era uma profecia se tornou real. E ele salvou a muitos e continua salvando a muitos através do seu sangue, através do seu sacrifício. Assim como ele salvou a vida do eunuco, que estava lendo a profecia em Isaías 53, mas não entendia. E entendendo, ele discerniu e creu. E foi batizado e foi salvo pelo sangue do Cordeiro imaculado. O seu coração, o seu interior foi lavado pelo sangue do Cordeiro, que tira o pecado do mundo e tirou os pecados, e tirou a escravidão, e tirou o salário da morte, tirou o salário do pecado, que era a morte, sobre a vida daquele eunuco, que foi salvo através do sangue de Cristo Jesus e pela pregação das boas novas da salvação. Este é o sentido da verdadeira Páscoa sobre as nossas vidas. E diferente como nós muitas vezes aprendemos nos nossos dias, onde a Páscoa é somente uma festa, onde a Páscoa se tornou simplesmente um ato comemorativo, onde as pessoas simplesmente compram, comercializam, as pessoas vendem, as pessoas não têm mais o sentido verdadeiro do que é realmente a Páscoa. Não condenando a festa a qual é feito,
mas condenando o sentido verdadeiro, o fundamento da verdadeira Páscoa sobre a vida, sobre as nossas vidas, principalmente nós que somos cristãos. Nós que estamos debaixo deste Evangelho, nós que estamos debaixo dessa tão grande salvação, deste tão grande milagre de Deus, que assim como Ele libertou o seu povo da escravidão egípcia, Ele liberta as nossas vidas da escravidão do pecado, de uma vida eterna de sofrimento, de um sofrimento sem fim, de um choro sem fim, de amargura sem fim, de um sofrimento sem fim, para que nós possamos viver em uma terra que manda leite e mel, mas não uma terra física, mas uma terra eterna, uma morada eterna ao lado do Cordeiro de Deus. Uma morada eterna para nós possamos adorar sobre toda a eternidade o nosso Redentor, o nosso Salvador, onde não haverá mais pranto, não haverá mais choro, não haverá mais tristeza e não haverá mais morte. E assim como Deus não tirou o povo hebreu primeiramente da terra do Egito para que pudesse matar os primogênitos, mas mesmo seu povo estando na terra do Egito, mesmo seu povo ainda continuando escravo na terra do Egito, Ele os salvou, Ele os libertou da morte do primogênito, mesmo eles estando na terra do Egito. Nós estamos neste mundo, debaixo das mesmas dores, debaixo dos mesmos problemas que o mundo. Estamos passando neste momento por uma pandemia juntamente com toda a humanidade, de igual forma com aqueles que creem, com aqueles que não creem, com os justos e com os injustos. Mas mesmo nesse cenário de morte, mesmo nesse cenário de sofrimento, onde muitos estão perdendo seus entes queridos, onde muitos estão perdendo sua saúde, onde muitos estão perdendo seus empregos, onde muitos estão perdendo suas esperanças, Deus continua salvando. Cristo continua libertando através do seu sangue. Ele não nos tirou do mundo. Ele não nos tirou deste momento, dessa circunstância de doença, de pandemia. Nós permanecemos aqui neste mundo, nós permanecemos nessa circunstância, nesse cenário de pandemia. Mas assim como Filipe, nós continuamos evangelizando, nós continuamos anunciando o Evangelho de Cristo Jesus, e nós continuamos crendo que mesmo estando no mundo, Cristo continua libertando os seus. Até mesmo a oração que Jesus faz momentos antes de ser entregue, Jesus pede: eu peço, não os tire do mundo, mas os livre do mal. Em João capítulo 17, nós possamos ler essa oração que Jesus fez, para que nós possamos finalizar. A partir do versículo 1 até o 26. Jesus falou essas coisas. Aqui Jesus ele divide a sua oração na primeira parte, orando pelos seus apóstolos, pelos seus discípulos. E depois ele finaliza a sua oração por todos aqueles que haveriam de crer. Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos aos céus, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto me deste, e a vida eterna é esta: que conheçam a ti, só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha comigo, que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus e tu me deste, e guardaram a tua palavra. Agora já tenho conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, aqui falando dos discípulos dos apóstolos. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas.
e nisso sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse, que falam de Judas Iscariotes. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dê-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo como eu sou do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Agora que Jesus começa a rogar e a rogar pelo mundo, por aqueles que haviam de crer na sua palavra. E eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um como tu, ó Pai, tu és em mim, e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que aonde estiver também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e esses conheceram que tu me enviaste a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e o farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Essa é a oração que Jesus fez para os seus discípulos e sobre todos aqueles que haviam de crer em seu nome. Este é o Cordeiro que ora pelos seus, ó Deus Pai, que pede para que eles estejam no mundo e para que Deus não os tire do mundo, mas os livres do mal. Nós estamos no mundo, nós estamos inseridos nas mesmas circunstâncias do mundo, mas nós não estamos mais escravos pelo que há no mundo. Nós não estamos mais escravos sob a tutela do pecado. Nós não estamos mais escravos com medo da morte. Nós não estamos mais escravos com o medo da manhã. Nós não estamos mais escravos com medo de Satanás. Nós não estamos mais escravos com medo de nós mesmos, com medo do nosso ego, com medo da nossa ansiedade, com medo daquilo que há em nós, que nos afasta de Deus. Agora nós estamos libertos em Cristo Jesus para viver por toda a eternidade ao seu lado. E enquanto estamos aqui no mundo, iremos anunciar a todas as pessoas as boas novas da salvação, para que a verdadeira Páscoa possa ser uma realidade nos corações, para que o Evangelho possa nascer nos corações, para que o Evangelho possa libertar a alma humana, para que o Evangelho possa trazer paz, para que o Evangelho possa trazer vida, para que o Evangelho possa trazer a existência do Espírito Santo de Deus nos corações humanos. Essa é a verdadeira Páscoa do Deus que desceu à terra, se entregou como um cordeiro imaculado e derramou o seu sangue na cruz do Calvário, para que eu e você pudéssemos ser salvos. Através do seu sangue imaculado, através da sua entrega, através do seu sacrifício, nós somos salvos. Essa é a verdadeira Páscoa. Esse é o verdadeiro sentido da Páscoa. A
a qual nós não somos mortos, mas nós somos libertos, porque Cristo morreu a nossa morte, para que nós pudéssemos viver a sua vida. E nós iremos relembrar a Páscoa, nós iremos comemorar a Páscoa, nós iremos comemorar a nossa libertação da escravidão do pecado, porque houve um Cristo Jesus, houve um Deus que é o único e eterno Senhor sobre as nossas vidas e o único e eterno Deus sobre toda a existência, que se entregou na cruz do Calvário, derramou o seu sangue e aspergiu o seu sangue nas ombreiras do nosso coração, no nosso interior, libertando a nossa alma, libertando a nossa vida, libertando o nosso ser e santificando o nosso ser através da sua palavra e através do seu querer sobre as nossas vidas. Por isso eu te desejo feliz Páscoa. Essa Páscoa que liberta as nossas vidas. Essa Páscoa que salvou as nossas almas. Como lembrança perpétua, como lembrança eterna da nossa salvação. Eu te desejo uma feliz Páscoa, para que nós possamos continuar anunciando essa Páscoa, para que nós possamos continuar anunciando este Evangelho, para que nós possamos continuar anunciando essa salvação que é no sangue de Cristo Jesus, o Cordeiro Imaculado que tira o pecado do mundo. Amém, amados. Deus abençoe. Que esta palavra possa santificar as nossas almas. Que essa palavra possa trazer ânimo ao nosso ser, neste cenário, nessas circunstâncias que estamos vivendo. Porque Deus não nos prometeu nos tirar do mundo, não nos prometeu uma vida sem aflições, mas Ele nos prometeu estar conosco todos os dias da nossa vida. Ele prometeu como nossa oração ser um em nós, assim como Ele é um no Pai. Ele prometeu estar em nós, estar através de nós, sobre toda a eternidade. Amém, amados. Deus abençoe em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, que a graça e a salvação do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Santo Espírito de Deus que em nós habita, que em nós santifica e que em nós traz o entendimento da Tua Palavra, do Teu Evangelho como uma verdade absoluta sobre as nossas vidas, seja conosco não somente hoje,